Olá pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos no Navarra Cast. Hoje eu estou com dois grandes convidados, o Daniel Barra, CEO e Founder da Navarra Tech, e o João Miguel, que é Head Startups do Hacktown. Hoje a gente vai bater um papo sobre startups, o mundo da tecnologia e um pouco do mundo da energia também. E para a gente começar agora a nossa conversa, eu quero conhecer um pouco a vida de vocês, saber como que vocês chegaram até aqui. Então vou primeiro fazer essa introdução. Lembrando, né, Barra, que a gente está hoje na capital do cafezinho e do pão de queijo, aqui em BH, sendo bem recebido pelo nosso amigo João. E, bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Barra, queria que você comentasse um pouquinho, um pouco da sua jornada, mas principalmente como que você deixou de ser um empreendedor de uma empresa só para você ser um empreendedor serial e como que você faz a gestão disso, né? Porque eu imagino que deve ser bem complexo o seu dia a dia. Bom, legal. Primeiro de tudo, obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui de novo, tendo essa conversa. Com relação à história, a Navarra surgiu quando eu estava na faculdade ainda, já fazem 8 anos agora, foi 2016 que a gente incorporou, 2017 a gente recebeu o primeiro investimento, que foi da Darwin Startups, e aí passou a ter uma estrutura melhor. E nos primeiros 5, 6 anos, a gente foi muito focado em encontrar modelo de negócio, encontrar o produto certo, conseguir levar o produto ao mercado e, principalmente durante a época da pandemia, sobreviver, né? E aí, nesse contexto de pandemia, a gente já estava com o negócio, a Navarra já estava um negócio de consultoria de inovação para o setor elétrico, a gente já tinha algumas plataformas no mercado que geravam ali uma receita recorrente, que dava uma certa previsibilidade, e a gente estava no momento de olhar para outras teses. E aí, uma das coisas que surgiu, a gente tinha uma pessoa muito próxima a minha e do Eduardo, que é meu sócio também na Navarra, a gente tinha uma pessoa muito próxima que estava trabalhando com soluções de cibersegurança e LGPD. E aí, a gente, por interagir nesse ambiente, começou a se aproximar um pouco de seguro cibernético. A gente tinha, da época da Darwin, a gente tem um mentor, que é o Matheus Xavier, que hoje está trabalhando, tem uma startup no mercado de insurtechs, e ele nos puxava muito para buscar soluções nesse mercado. E a gente começou a trabalhar em cima disso e começar a construir os primeiros modelos de validação, conversar com o mercado, conversar com a seguradora, conversar com as corretoras, com MGAs, etc. E aí, esse processo de entender o mercado de seguro cyber, que inicialmente a ideia era trazer um produto de seguro cyber e vender isso dentro da Navarra. E aí, acabou que esse contato com esse mercado nos fez esbarrar com muitas pessoas em comum com essa empresa, que é a DataGuide, tava interagindo. E aí, eu e o Eduardo e os founders dessa empresa acabamos entendendo que fazia sentido a gente se juntar à DataGuide e fazer um projeto juntos, né? Eles já estavam fazendo soluções de consultoria em LGPD e já tinha um produto de GPO as a Service. Isso casava, a gente entendia na época que isso casava muito bem com um produto de seguro cibernético, que você poderia unir o serviço com o produto de seguro, e a gente achou que poderia fazer sentido. Ao mesmo tempo, eles eram 2 founders, a Tainara, que é a CEO, e o Igor, que era o responsável técnico, o cara mais técnico mesmo de cibersegurança, e eles tinham uma carência na parte de gestão. Então, tocar financeiro, administrativo, estruturar as bases do marketing, estruturar uma operação escalável, etc., que não era o background deles. E a gente, eu e o Eduardo, vínhamos fazendo isso já há muitos anos na Navarra. Então, apesar de a gente ainda estar num estágio inicial de empresa, a gente passou muitos anos trabalhando na gestão. Então, nossa contabilidade era muito redonda, nossa estrutura societária era muito redonda, nossas operações, a gente tinha software de produtividade, a gente conseguia mensurar o trabalho, o esforço, produtividade das pessoas. Então, dentro desse contexto, a gente entendeu que fazia sentido a gente se juntar à DataGuide. A gente acabou virando sócio lá, adquirimos algumas stock options e entramos como sócios também nessa operação da DataGuide. E é aí que eu comecei minha vida, que eu sempre falo que é de pai do Chris, né? Do Julius, ter 2 empregos. No começo foi bem confuso, assim, as primeiras etapas, assim, da jornada. Mas eu acho que o processo que a gente veio fazendo no último ano ajudou muito a clarificar. Foi o quê? A gente tem múltiplas empresas hoje, mas elas... É uma transição, né? Mas elas estão todas indo para a mesma base de software. Então, o RP financeiro é o mesmo,
o sistema de produtividade é o mesmo, sistema de comercial e marketing é o mesmo. E a gente está criando integrações e automações específicas para onde precisam ser específicas nas empresas, mas algumas extremamente replicáveis. Então, por exemplo, processo que a Navarra vai fazer processo seletivo e que a DataGuide vai fazer processo seletivo é praticamente o mesmo, porque processo seletivo é algo relativamente padronizado. Então, a gente fez um trabalho muito amplo de falar, cara, como que a gente faz um processo extremamente replicável para que hoje a gente tenha a Navarra e a DataGuide, mas a gente já tem, principalmente por meio da Navarra Venture Builder, planos de ter muitos outros projetos, muitas outras empresas abaixo dessa estrutura. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte de criar templates. Então, pensar assim, como é que eu coloco no software de produtividade o ClickUp? Que, inclusive, a gente pode... Tem toda uma linha de assunto sobre isso, mas... como que a gente pode fazer um conjunto de bases de dados dentro do ClickUp, visualizações que tornem para o funcionário, para o colaborador, para o gerente, para o executivo, o trabalho seja praticamente gerenciar um card num Kanban. Então, algo extremamente simples, extremamente visual, mas que do outro lado a gente consiga extrair todas as informações que a gente precisa, avaliar produtividade por equipe, por pessoa e conseguir ter bastante gerenciamento de quais são as tarefas que estão em andamento, o que tem atrasado, etc. Então, eu diria que assim, a coisa principal que a gente fez, que faz ser possível a gente conseguir executar isso, é uma boa implementação de softwares, integração entre eles, automações, principalmente focado na produtividade, que pra gente é o ClickUp. A gente já usou outras plataformas, mas hoje eu acho que essa é a mais completa e escalável. Então, acho que é um pouco esse contexto. Legal. Bom para começar a conversa já, muito assunto já na mesa, né? E aí, para a gente também trazer uma visão também do João, que é um cara que é muito admirado no ecossistema de inovação. Obrigado. Né? E acho que é muito bacana a gente também ter uma visão não só de startup, mas também uma visão de corporações e do ecossistema em si, né, João? Você que faz parte há muitos anos, depois você vai denunciar a sua idade aqui também, mas conta pra gente um pouquinho da sua jornada e também como que você tem trabalhado e atuado para poder fomentar não só o ecossistema de inovação, mas principalmente o ecossistema de tecnologia, né? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Valeu demais. Sejam bem-vindos a BH. Eu brinco que BH é a melhor cidade do mundo, só não é tão bom porque não tem praia. Mas também ficaria injusto com as outras cidades. Se a gente tivesse praia, ficaria a competição injusta demais. Mas brigadão pelo convite, um papo que já começou bem legal. E bom, sou João Miguel, gosto de sempre me apresentar como um mineirinho do interior. E quando eu falo interior, é que eu cresci numa cidade de 6 mil habitantes, então aquele interior do interior mesmo, e isso muda muito a história e a forma com que a gente vê a vida, e reforça muito essa cultura nossa mineira de receptividade, do carinho que a gente tem com as coisas. Sou formado em engenharia elétrica na Unifei, e lá na Unifei foi quando eu tive esse contato com o universo de startups, o universo de inovação. Era uma coisa que não existia na minha cabeça, na minha carreira. Tinha uma carreira bem definida de, pô, vou formar aqui, vou trabalhar numa empresa de energia. Lá, a cidade que eu cresci, né, um ponto importante também, é a cidade onde tem a usina hidrelétrica de Furnas. Então, cresci vivendo o dia a dia ali da usina, da hidrelétrica. Meus dois avós são aposentados em Furnas, meu pai aposentou em Furnas ano passado, que agora é Eletrobras, né? E então tem uma história muito grande, desde moleque mesmo, assim, desde que eu me entendo por gente. O papo lá em casa era meu avô me ensinando a fazer uma gambiarra ali na fiação elétrica, visitando a usina, visitando a subestação. O meu outro avô que era de linhas de transmissão, então assim, já essa parte da energia elétrica já tá desde pequeno, não tive como fugir de jeito nenhum. E na faculdade a gente teve lá um momento, eu estudei em Itabira, né, campus Itabira, e a gente teve um momento onde começou, lá em 2015, teve um boom nas cidades, nos ecossistemas de inovação do Brasil. A cidade trabalhando para criar mais startups, para criar um ambiente melhor para inovação. E aí, fazendo um parênteses aqui, com o contexto de Itabira, que eu acho que sempre faz muito sentido contar, é uma cidade onde nasce a Vale, a cidade onde nasceu a Vale, é a terra também de Carlos Drummond de Andrade, e é uma cidade que depende completamente da economia da Vale. Então, se a Vale tá mal,
a cidade tá mal, a cidade vira feno, assim, não passa ninguém na rua, começa a ter vários problemas econômicos e sociais dentro da cidade. E esse movimento de construção do ecossistema de inovação nasce pelo desafio de diversificação econômica da cidade. Então, como que a gente consegue fazer com que a cidade dependa menos de uma única economia, de uma única empresa, para que ela seja uma cidade mais saudável e com menos problemas sociais, que aí não vamos entrar nessa seara aqui, que é um outro buraco que a gente poderia ficar um podcast inteiro falando. E daí que surgiu esse movimento, foi quando eu participei da primeira atividade de startups que teve lá, que foi um Startup Weekend, que é um formato global, de uma maratona global de inovação, que num fim de semana, em 54 horas, você cria uma startup. Então, participei lá, criei uma startup na época que chamava Agiliza-E, que é o que hoje é o Uber Moto, Uber Eats, é uma mistura dos dois, que a gente fazia tanto, a gente brincava, entrega de pessoas e entrega de delivery mesmo, objetos, seja farmácia, lanches e tal. Acabou que não deu certo nessa jornada, até porque, né, moleque, não sabia nada do que tava fazendo, caiu nesse buraco todo, a gente comete vários erros e todo mundo tava junto também comigo nessa fase, tava todos com outros objetivos de vida. E daí pra frente eu me apaixonei nesse universo de startups, muito pelo que a gente chama das comunidades de startups, que é o que a gente costuma falar que a alma do ecossistema, a alma da inovação está nas comunidades, que são esses movimentos, na maioria das vezes voluntários, de pessoas que acreditam nesse propósito de transformação, de mudança econômica, de mudança do cenário local, por meio da tecnologia, por meio da criação de novas empresas, novas pequenas empresas, aquela lógica de, ao invés de a gente ter uma grande empresa que vai gerar muito emprego, a gente tem várias pequenas empresas que vão gerar alguns empregozinhos e inevitavelmente algumas delas vão falhar, mas poucas pessoas vão ser impactadas nesse processo e a gente tem uma economia mais robusta ali para a cidade. Então, sai desse movimento e aí, nisso, já me apaixonei e mergulhei de cabeça, passei a ser um dos líderes de comunidade lá, então a gente organizando, fazendo todas as articulações, organizando as ações da cidade para promover essa inovação. E aí disso surgiram várias startups desse movimento, vários empreendedores, várias pessoas que, assim como eu, nunca tinha ouvido falar de startup na vida e de repente estava trabalhando em uma startup e a gente começa a criar esse ecossistema de a startup precisa de SDR, precisa de um comercial, precisa de dev, e aí você conecta com a universidade, com os cursos de tecnologia para fornecer essa mão de obra para as empresas de tecnologia que têm esse potencial de crescimento, esses alunos que estão ali no seu meio final de curso começam a já estar empregado em boas empresas, começa a ver um futuro legal e se desenvolver, e alguns passam a fundar suas próprias empresas e esse movimento vai gerando. E aí, enfim, isso em 2016, então tem aí 10 anos que eu estou nesse universo de comunidades, startups e ecossistema de inovação. Sem entrar muito nos detalhes da história, que ela é gigantesca, mas dentro desse caminho, eu chego no Hacktal, que é onde eu trabalho hoje, atuando como Head de Startups. O Hacktal ele é um festival de tecnologia, criatividade e consciência. A gente une esses meios, então lá a gente vai falar sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre blockchain, tudo que tem de tecnologia nova no mundo a gente vai trazer lá, mas também a gente traz tecnologias ancestrais, a gente traz essa parte da consciência que a gente fala muito, um dos fundadores do Hacktal, o Marcos Davi, ele fala muito no TIC-TAC. TIC, tecnologia da informação e comunicação, e o TAC, tecnologia do amor e compartilhamento. Então, a gente fazendo essas misturas do que é aquela tecnologia que a gente pega, que seja no microfone, nas câmeras, no celular que a gente tem, no relógio e tudo mais, e várias outras coisas, que essa tecnologia é palpável, mas para que ela funcione, para que a gente dê um bom uso a ela, a gente também tem que desenvolver a nossa tecnologia do amor, a tecnologia que está dentro da gente, por isso que a gente trabalha muito forte essa parte da consciência, a gente se autodenomina um festival também de consciência, porque tem muitas coisas que vão estar ligadas a isso. O Hacktal é um festival bem particular, que ele acontece em Santa Rita, Sapucaí, uma cidade do interior de Minas,
Uma cidade de 40 mil habitantes, que tem uma história fantástica, uma história que começa lá na década de 40 com uma mulher, sim, a Moreira, que ela pegou toda a herança dela, resumindo bem a história dela aqui, mas pegou toda a herança dela e construiu a primeira escola técnica eletrônica da América Latina, que foi a primeira escola técnica do Brasil, independente de qual que era o foco da escola. E dali surge uma cidade que antes era completamente dependente e que era muito do agro, era café e gado, basicamente, o que tinha na cidade. Até porque na época lá era República Café com Leite, então era isso, a gente só tinha isso em Minas Gerais, basicamente nas cidades do interior. E ela traz uma escola de tecnologia, uma escola técnica. Dali anos depois nasce o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. E o Inatel, assim, a sinal digital da TV foi desenvolvido lá. 5G foi desenvolvido lá. Hoje o Inatel, ele lidera o grupo de pesquisa global de desenvolvimento do 6G. Então, assim, desde 2019, lá em Santa Rita está falando sobre 6G. A gente estava começando a ter contato com a tecnologia de 5G e eles já estão lá no 6G e fazendo outras coisas. Já tem alguns que já estão discutindo o que vai ser o 7G e por aí vai. Então é uma cidade que respira tecnologia há muito tempo. E o Hacktal, ele nasce dentro outros vários movimentos da cidade para reunir reunir o mundo dentro da cidade. Então a gente vive a cidade mesmo. O Hacktal tem uma característica muito legal que o evento ele acontece nas ruas da cidade. Então você vai ter palestra no Inatel, nas salas de aula do Inatel, nos laboratórios, na ETIC, que é a Escola Técnica Eletrônica, mas você vai ter palestra também no Bar do Dimas, no Salão Paroquial, na Casa Maçônica, na Praça da Matriz, você vai ter na garagem da casa do seu José, que ele abre as portas da casa dele e a garagem vira um palco. Então a gente ocupa a cidade mesmo e quem for no Hacktal vai ver que você vai andar pela cidade, vai viver a cidade, você vai conversar com as pessoas da cidade. Eu conto muito o caso, estendendo completamente minha apresentação aqui, mas enfim, eu conto muito o caso da Dona Elza, que eu fiquei na casa dela numa das edições do Hacktal. Ela é uma carioca que foi para Santa Rita para estudar os filhos lá. E ela se apaixonou pela cidade, ficou. Os filhos já saíram de lá há mais de 10 anos e ela resolveu ficar porque ela apaixonou. E ela me hospedando lá durante o Hacktal. Acordei com café da manhã de vó mineira mesmo, apesar de ser carioca, mas aprendeu como é que era o café mineiro. E de repente ela de manhã começou a falar pra mim, e eu como organizador do evento já, ela não sabia que eu era organizador, ela contando a importância do evento para a cidade, como que ela se conectava com o evento, o que ela tinha aprendido em outras edições do evento, o que ela esperava daquela edição do evento. E aí você fala, pô, como assim? Uma cidade do interior de Minas, uma cidade de 40 mil habitantes, que recebe 30 mil pessoas para falar de tecnologia, inovação, para falar de criatividade, consciência. Tem uma pessoa da cidade que abre as portas da casa dela, te recebe com o maior carinho do mundo, e ela tá conectada, ela faz parte ainda desse processo, faz parte desse evento. Então o Hacktal, ele é isso, essa é a alma do Hacktal, que a cidade abraça a cidade, recebe as pessoas, recebe os visitantes, a gente, e mostra o que tem de melhor dessa cultura, o que tem de melhor da cidade, e aprende com quem tá vindo de fora, o que tem de melhor no mundo que a gente pode trazer para cá. Então o Hacktal, ele é um pouco disso, e meu papel lá é cuidar das startups, da área de startups, que a gente chama do Hacktal for Startups, que é justamente a área que a gente une startups, corporações, investidores e as comunidades de startups para juntar todo mundo e fazer conexões. Eu falo muito que o Hacktal for Startups, ele é a curadoria de conexões. Então a gente tenta entender quem são as pessoas que deveriam se conhecer, que elas estão lá, que pode ser que elas se esbarrem na rua e com a sorte ali, mas a gente entende que a gente consegue conectar as pessoas de uma forma mais propositiva, que, pô, se eu sei que eu te conheço e tem uma outra pessoa que faz sentido você conversar, a gente vai promover esse encontro de alguma forma, seja numa reunião, seja num happy hour, seja num café da tarde, seja tomando uma cachaça no Bar do Dimas, e por aí vai, a gente promovendo essas conexões. Então esse é meu papel hoje lá no Hacktal.
Bacana, legal. E é muito bom ouvir a história de vocês, principalmente como o empreendedorismo e inovação tem mudado os padrões, não só de empregabilidade, mas os comportamentos humanos, porque a gente olha para esse mundo da inovação há 30, 40 anos atrás, ele estava dentro, né, da empresa numa área muito restrita, as pessoas que tinham pouquíssimo acesso a isso, né? Também os padrões de emprego, né, que antes você tinha que ir num espaço, que você tinha que basicamente trabalhar durante 20, 30 anos para uma grande corporação e continuar, né, vivendo o sonho dos outros, e hoje a gente tem, né, visto essa mudança de paradigmas, onde o emprego ele é fluido, né, as pessoas têm mudado muitas vezes de ambiente, e é legal também ouvir tanto a história de um empreendedor que cria startups, né, e de um empreendedor que gera ecossistemas para que conheçam essa oportunidade. E o que eu acho fundamental é que dentro dessas duas histórias, são histórias onde a gente vira uma página do passado e olha para um futuro que é uma senhorinha falando sobre inovação ou empregos digitais, né? Empregos onde você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, onde isso não existia anteriormente, né? E aí agora, para a gente ir para o nosso papo de resenha, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais, pegando um pouco do que você falou, Daniel, queria entender assim primeiro, qual que é a grande dificuldade de você implementar um sistema de organização que você comentou dentro de uma empresa, porque eu imagino que não deve ser fácil você colocar, primeiro, você criar todas as estruturas dentro de uma empresa, né? Porque acho que a parte de você conseguir criar esse fluxo, num primeiro momento, deve dar muito trabalho, mas depois as coisas fluem. Então, a dificuldade de você colocar isso, né, implementação. Segundo, como que você consegue fazer com que o seu time, ele acesse e seja rigoroso na organização, porque exige que o time também faça uma adesão a essa ideia. Eu acho que vamos começar com esses 2 pontos. Se eu perguntar mais alguma outra coisa, acho que a gente mais meia hora de assunto, né? Mas eu acho que as principais dificuldades e os ganhos também, né? Acho que a principal dificuldade é que você pode pensar num sistema tipo ClickUp, do mesmo jeito que você pensaria num Excel. Se eu te entregar um Excel e falar, olha, constrói aqui uma planilha automatizada de projeção financeira, por exemplo. Dificilmente, se você não tem experiência com a ferramenta, você não vai saber, você não vai ter aquele traquejo para saber, primeiro, o que você tem que fazer para chegar naquele resultado e depois, mais complexo, como fazer. Então, eu acho que muitas pessoas, quando elas começam a implementar esse tipo de software, elas querem pegar o software e sair fazendo. E isso é um pouco problemático, porque tem decisões de governança do software que se você não tomar no começo e definir como vai ser organizado, eventualmente vira uma coisa sem um padrão. E aí uma coisa sem um padrão não te ajuda a ter esse nível de gestão. Por que a gente padronizou entre as empresas? Porque eu quero poder olhar para um projeto no marketing de uma empresa ou um projeto nas operações de outra e eu saber que os dois estão calculados, o percentual do projeto, por exemplo, na mesma forma. Usando a mesma metodologia, levando as mesmas coisas em consideração. Então, acho que uma das grandes dificuldades, primeiro, é você conseguir fazer essa padronização, essa definição de normas e procedimentos, tipo, procedimentos operacionais padrão do software. Então, esse é o primeiro passo que eu acho que é chave. Uma outra dificuldade é que, para você conseguir fazer isso de uma forma eficiente, você tem que fazer um trabalho amplo de entender o que a plataforma pode fazer. E é uma coisa que, assim, se você for num curso de Excel, por exemplo, você vai ter ideias do tipo, para você... Vou dar um exemplo ilustrativo. Se eu olhar para um documento produzido em Excel, normalmente, se ele tem um design mais confortável para os olhos, ele vai ter a primeira coluna vai estar reduzida e não vai ter nada nela, e a última também, dando um aspecto tipo de margem que a gente tem no documento. Se você fizer um curso de Excel, ele vai te ensinar, para você diminuir ou aumentar o tamanho da coluna, você arrasta aqui. Beleza, só que ele não vai te ensinar como pensar sobre margem de documento usando isso, entendeu? Então, tem várias coisas que você pega enfrentando problemas dentro do software e criando soluções criativas.
ou olhando para templates de pessoas que já pensaram nessas soluções criativas. Então, esse é um trabalho que normalmente as pessoas não fazem antes de tentar entender como que foi feita a aplicação para esse problema que eu quero, e muitas vezes isso vai vir de coisas que você nem sabia que é um problema de como você está usando. E aí, isso deriva num outro problema que é o extremo oposto. Que é as pessoas falam, tá, beleza, é muito complexo esse conjunto de coisas, então o que eu vou fazer? Vou pegar um template pronto. E aí o template pronto, que eu acho que usar templates é sensacional para você olhar o template que alguém fez, pegar as inspirações, tipo esse exemplo que eu tô usando aqui da coluna reduzida, pegar essas inspirações e falar, beleza, isso faz sentido para mim, eu vou implementar dentro do meu software. Mas, se você vai lá e simplesmente falar, vou usar esse template aqui, sempre vai ter pontos que desalinham com a forma que você pensa sobre aquele processo, como você executa ele, etc. Então, eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm em geral, que a gente teve e continua tendo, é fazer esse trabalho pré-plataforma. Antes de todo mundo estar lá utilizando no dia a dia, de pensar na governança. E com governança, coisas, por exemplo, assim. Todo mundo, quando entra, tem que colocar uma foto no perfil e tem que preencher com o cargo e com quem é o supervisor direto. Quando a gente vai criar... Todo esse sistema de produtividade tem uma hierarquia, né? Então, normalmente você vai ter, tipo, o departamento, embaixo do departamento vai ter a equipe, e dentro da equipe você vai ter processos. Definir que vai ser essa estrutura ou aquela estrutura, o que vai ser no nível hierárquico de pastas, o que vai ser no nível hierárquico de ambientes, etc. Então, acho que pensar muito bem sobre isso faz com que o negócio funcione. Porque depois de pronto, você não precisa mais pensar praticamente para chegar em algum lugar. Eu sei que se é um processo e é do marketing, ele vai estar dentro dessa pasta. Se é um projeto do marketing, ele vai estar na pasta projetos, ele vai estar no ambiente projetos dentro da pasta do marketing. Então, tem várias coisas assim de lógica que você precisa ir bolando. E essa é a parte 1. A parte 2 tá bom. Quando você cria esse monte de processos que as pessoas precisam executar, você tem essa dificuldade também do treinamento, que eu vou falar depois, mas vamos dizer que você não tivesse isso, as pessoas só vão executar. Como você tem muita entrada de dado para você conseguir ter uma saída de dado que te entregue uma informação valiosa, antes de você implementar um nível de automações, tem muito trabalho operacional. Então, toda vez que ele vai lá criar alguma coisa, ele tem que colocar um monte de coisinha no card e tal. Tem que ir lá pegar a informação do outro software, passar aqui no nosso caso, no ClickUp, inserir. Não vira aquela coisa que eu chamo de operação McDonald's, assim. Que é uma coisa que a usabilidade do usuário, do colaborador, é tão boa que ele praticamente não tem que fazer nada, assim. Ele tem que, tipo, executar a tarefa e passar o card. Então, na verdade, quando você pensa essa estrutura, você pensa em como você pode deixar mais fácil para o usuário que vai entrar ali para poder operar aquela ferramenta. Só que para você fazer isso, você tem que pensar em toda uma estrutura de fluxos e de informações para chegar nesse momento, e isso dá muito trabalho. Exatamente. Deixa eu tentar dar um exemplo mais ilustrativo. Vamos pegar processo seletivo. Onde que nasce um processo seletivo? Antes de você estar rodando um processo para contratar alguém, normalmente, na maioria das empresas, houve um processo anterior de alguém solicitou um novo recurso. E esse novo recurso foi para um fluxo de aprovação financeiro e isso resulta numa aprovação de budget. Essa aprovação de budget do tipo pessoa desencadeia em gerar um novo processo seletivo. Então, pense assim, você tem um funil com várias etapas de aprovação de budget. Quando esse card chega na última etapa, que é budget aprovado, se você não tiver nenhum tipo de automação, a pessoa de RH tem que entrar lá todo dia e ver, tem algum novo aprovado? E aí, quando tiver um novo budget aprovado de pessoas, ela vai criar na lista dela de processo seletivo, que tem outro conjunto de estágios, ela vai criar um novo card de processo seletivo dessa vaga que foi aprovado lá no budget. Então, tem várias etapas aqui, né? Ela tem que ir lá checar, todo dia ela checa, quando aparece ela cria um card. Então, quando você monta a primeira versão do sistema e você pensa nos processos, ele funciona assim. Depois, você consegue evoluir para o segundo nível, que é falar, tá, por exemplo, dentro do ClickUp, eu posso criar uma automação que toda vez que um card chega na etapa budget aprovado e ele tem um campo lá que é tipo de
de despesa e é pessoas, eu já automaticamente crio esse novo card dentro da lista processo seletivo do RH. E aí disso vai rodando no final do processo seletivo, quando é vaga preenchida, cria já uma tarefa na lista do administrativo financeiro para gerar o contrato, do RH para fazer o onboard, e assim em diante. Então você conectar todos esses fluxos e falar, cara, como que eu torno esse software que eu falei, o McDonald's. Por que o McDonald's funciona bem em qualquer lugar? Porque a experiência do colaborador é intuitiva num nível que você não precisa fazer um treinamento de meses, anos, para ele conseguir fazer com perfeição aquela tarefa. Tem um procedimento operacional padrão para tudo, todas as coisas que ele tem que mexer, ele vai lá na máquina tem tipo os avisos já que ele não pode fazer ou que ele tem que fazer. E isso faz com que você diminua muito o atrito de contratação de novos recursos. Então, acho que isso entra um pouco nas dificuldades. A vantagem é, no final, você tem uma coisa que assim, você consegue... Eu gosto muito daquela fase do Peter Drucker, né? De what can't be measured can't be managed. O que não pode ser medido não pode ser gerido. Então, toda organização, hoje em dia, já olha e fala, preciso ter acesso a ampla quantidade de dados e dados confiáveis para que no final eu consiga olhar, avaliar a minha situação e tomar uma decisão. O problema é como é que você chega lá. Como é que você faz disso não ser uma coisa que gasta 10 horas por semana do seu colaborador para ele inserindo essas informações. Então, eu acho que o grande benefício do sistema bem implementado é que você passa a ter acesso a essas informações, te dá a capacidade de fazer gestão, sem que o seu colaborador tenha que ser um engenheiro formado naquele software e sem que ele tenha que colocar uma quantidade massiva de tempo, esforço e energia só em preencher dado. Então, eu acho que isso é um... Se você quer ter várias empresas, você precisa disso. Uhum. Legal. Não, e é interessante, e aí eu vou passar para o João, porque você já percebeu que o Barra ele é obcecado por estruturas organizacionais, Totalmente. né? Que é uma coisa difícil de você encontrar nas startups, principalmente porque eu acho que é isso que faz com que as startups elas possam growthify e realmente serem grandes negócios, né? Porque quando a gente começa startup, a gente, né, muitas vezes começa, né, na mesa de casa, e aí bootstrap, ou se você consegue investimento, a gente olha da porta para fora, tem muitas startups que conseguem investimento da porta para dentro, é uma zona, né? E eu acho que isso faz com que as coisas realmente aconteçam. Eu até tenho uma pergunta que eu vou guardar aqui para a próxima rodada, mas falando um pouco com você que tem bastante contato, João, com essa parte de, né, teve muito contato já com startups de pequeno e de grande porte, desde a ideação até o growth, o quanto você vê que as startups, assim como o Daniel disse, elas estão organizadas, né? E porque eu olho, assim, de um olhar de fora, assim, eu vejo, né, também já fiz mentoria com algumas organizações, alguns organismos, e eu vejo que tem a maioria das startups, ela não tem o nível de organização que elas deveriam, porque muitas vezes ou falta essa noção do como fazer, a noção estrutural, ou às vezes essa questão de dar importância, não, eu estou tão focado no meu operacional para fazer o meu produto, que muitas vezes a organização não é tão importante para mim, né? E principalmente, assim, não só a parte de organização das startups, mas o quanto isso geralmente prejudica no longo prazo. Porque 1, 2, 3 anos você até consegue levar na barriga, né? Depois disso, caiu o primeiro dinheiro, veio o primeiro investidor, aí lascou, né? Exato. Cara, é bem isso que você falou, assim, as startups, e aí aqui a gente vai separando nos graus de maturidade e o momento específico que elas estão, né? Na hora que a gente traz para o pessoal que está começando, fase de early stage, que está focado no MVP, construir o primeiro produto, fazer as primeiras vendas ali, geralmente, a maioria, assim, é a zona mesmo, a não ser que seja alguém que já tem uma experiência, que já tem uma estrutura de gestão que funcionou algumas vezes, e aí já começa com aquela estrutura, mas quem está empreendendo as primeiras vezes, geralmente é porque não sabe mesmo, às vezes nem sabe, não sabe como, não sabe nem que podia organizar algumas coisas, tem questão de prioridade, porque é isso, recurso escasso, é o fundador mais 1, 2 pessoas, e olha lá, mais outros 2 fundadores, às vezes tem um estagiário que tá quebrando um galho ali.
não tem gente para fazer, não tem dinheiro para pagar as ferramentas que, na hora que você começa a dar esse nível de complexidade, vem ferramentas que é um boleto considerável. Você pagar o imposto, então... É considerável no caixa. Então, pô, você já não tem dinheiro, você já não tem gente para fazer, você não tem essa maturidade de gestão. Então, cara, não vai. Eu ainda digo que nem deve ser tanta prioridade, porque você vai começar a criar um monstrinho operacional que vai mais te gastar tempo, essa energia que você tem, que é escassa para esse momento. E aí, lembrando, né? Lembrando que eu tô falando agora para quem tá começando. Cara, não precisa de ter uma estrutura tão complexa. Tem que ter um mínimo de governança, um mínimo de regras, de processos ali básicos para funcionar, desde processos decisórios, desde como que você vai organizar as atividades que esse seu time pequeno tem que fazer. Tem que ter algum grau de governança, mas você não precisa de uma mega estrutura. Dá para você fazer essa gestão toda na primeira versão? Pô, é Excel mesmo. É fazendo Excel, primeiro... É papel e caneta. Papel e caneta, Notion da vida, um Trello, que tem as versões gratuitas, esses softwares têm as versões gratuitas, que são simples, que você usa um Kanban ali, faz um Scrum minimamente viável ali, que você consegue fazer uma gestão ágil, que você consegue ter alguns rituais para fazer a gestão. Pô, para essa fase já está mais que suficiente, porque o foco tem que ser em produzir o primeiro produto, produzir a primeira versão, conquistar o primeiro cliente, porque sem isso não adianta nada de estrutura. E aí começa a aparecer os problemas naturalmente, porque os fundadores tendem a negligenciar tanto isso, que quando começa a crescer, e aí eles não têm essa evolução gradual também do faturamento, do tamanho, do número de funcionários, do tamanho da empresa, para o seu grau de maturidade de gestão. Até às vezes é aquele caso que o fundador até quer implementar, mas para mim é diferente, né? É isso, Total. Desse jeito. E aí começa a aparecer esses problemas. Eu vivi alguns desafios desses. Numa das startups que eu trabalhei, eu fui a segunda pessoa a ser contratada da startup, e quando eu saí de lá, a gente estava em 40 funcionários. 40 pessoas no time, e assim, a gente começou uma estrutura mínima que, pô, fazia sentido, só que esse crescimento não acompanhou o crescimento do time. E aí começa a vir gente nova. Você não consegue, aí nessa estrutura, aí depois eu vou até emendar uma pergunta aqui também, desse desafio cultural de trazer as pessoas para esse processo, porque, pô, no caso, já está pronto, já está estabelecido, ou você segue ou você não segue. Mas dentro dessas empresas, você está trazendo um software novo, você está trazendo um processo novo, que tem gente antiga lá que é apaixonada no processo antigo, que funciona, para que você vai mexer. E aí você tem esse choque cultural de, vamos desenhar um processo robusto agora, porque tem seja um investidor que está vindo agora que, para receber o investidor vai olhar, investidores bons e maduros, e quando a gente fala de investimentos maiores, ele vai olhar a sua estrutura inteira, vai olhar como funciona, vai falar, ó, tem que arrumar isso aqui, porque para você conseguir crescer, chega um ponto do crescimento que é a operação que atrapalha o crescimento mesmo. Tem que arrumar a casa para conseguir crescer. Vai chegar a visita, a casa tem que estar limpa, cara, não tem como. E o investidor é isso. Ou então, quando você vai fazer começa a trazer clientes maiores também, quando você começa a ter mais essa complexidade do lado externo, te exige ter a casa arrumada. E para ter a casa arrumada exige essa maturidade. E aí você tem esses choques culturais, e tanto gente nova que tá chegando que você não consegue passar a cultura, que vai mudar a cultura, que quanto mais gente vem dentro da empresa, sua cultura inicial, ela vai mudar, não tem como. Você tem que mudar os processos, tem que mudar o dia a dia da empresa. E vem esses desafios das startups. E aí, na hora que a gente começa, as startups estão ali em fase de operação, começando no growth, começando a escalar, aí vem esses desafios. O desafio do fundador já não é mais fazer um produto funcionar. Passa a ser... Aí talvez é a hora que ele vira... E aí deixa essa reflexão aqui para quem faz isso de forma serial. O papel do empreendedor, do fundador, seja ser, de fato, gerenciar uma máquina, fazer com que a empresa funcione para valer e não preocupar se aquele produto, claro, também preocupar se o produto está funcionando, mas essa deixa de ser a função principal, o foco, e passa a ser a colocar a máquina para rodar, a máquina da empresa para rodar mesmo. Eu defino exatamente isso, processo e pessoas. Assim, quem são as pessoas que vão tocar e criar, e quais são os processos que precisam existir para que o que a gente idealizou seja efetivamente executado.
E eu concordo demais com o que você falou, assim, eu acho que, cara, não adianta, se tem uma ou duas pessoas, não adianta você ficar criando 1 milhão de processos, porque vai mudar tudo. O momento em que você deveria olhar para isso, na minha opinião, primeiro, eu acho que você vai saber. Você vai olhar ao redor e tudo tá quebrando. Quebrando. Tudo. Sua área de operações está reclamando que o RH não funciona, eles não conseguem contratar mais pessoas para operação. O comercial E aí, falando isso aí- que o marketing não tá trazendo lead. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tudo... E assim, você vai construir um sistema que você vai falar, isso aqui é o meu sistema ideal. Depois, quando você triplicar de pessoas, você vai mudar de novo. Então, é um processo contínuo. Eu acho que uma das coisas que torna difícil isso é que se você não tem nenhum founder que tem esse... A pessoa que desenvolve esse tipo de sistema, normalmente, é alguém que tem uma intersecção entre tecnologia e dados e Não. gestão e áreas de negócio operacionais. Porque você tem que, ao mesmo tempo, conseguir olhar, por exemplo, para esse processo aí do RH e saber que, no exemplo que eu dei ali, né? Quando tem um processo seletivo, eu estou olhando tanto para uma vaga que está avançando de estágios e... que está avançando de estágios, de, sei lá, vaga solicitada, descrição preenchida, vaga postada, currículos, recepção de currículos, entrevista, proposta enviada, proposta aceita. Isso é a vaga em si. Dentro dessa vaga, você tem as pessoas que estão seguindo um outro fluxo. Então, assim, um é a vaga de gerente administrativo, o outro é o candidato a essa vaga, que é a Paula Souza. E a Paula Souza é um card num outro funil que vai avançando. Então, assim, você tem que tanto... E que vai ter diferentes estágios e tal. Então, você tem que ter um perfil para fazer isso, que ao mesmo tempo você consegue olhar para o fluxo e os processos e entender o que tem que acontecer, e você consegue também entender as ferramentas que você tem disponível para você e como que você cria o melhor fluxo dentro dessas ferramentas. E isso eu acho que é uma coisa que é raro você ver nos founders, porque normalmente você tem um CTO muito técnico, tipo, cara, o cara consegue construir um foguete, mas ele não, dificilmente ele vai pensar a respeito de, tipo, qual é o processo financeiro, qual é o processo do RH, como que o comercial conecta com o administrativo quando ele fecha um novo cliente para que o fluxo seja completo, etc. Então, as pessoas, em geral, quando tentam implementar isso, tentam fazer isso de uma forma meio part-time. Então, normalmente é o CEO, que é o principal vendedor da empresa, é o cara que toca o marketing, e às vezes é ele e o CEO. Só que o CEO também toca financeiro, toca RH, etc. E aí eles estão, tipo, part-time, tentando fazer processinho por processinho. E aí é bem difícil. Por isso que eu acho que o momento talvez seja um pouco mais para frente, que assim, já gerou uma certa receita, já tem um business ali, já tem um produto, você não tem mais que ser a pessoa que está olhando no dia a dia para o detalhe ali do produto. Você tem que ser o cara que vai lá e conversa com o cliente, tem o contato e tal, mas já tem essa parte mais estruturada de como essa empresa dá dinheiro, aí eu acho que é o momento de começar a pensar por isso. De pensar nisso. E se não tem nenhum dos founders que tem esse background que mistura essas duas coisas, eu sugiro pegar um consultor externo para ajudar. E consultor externo, não adianta olhar para eles e falar assim, vou contratar aqui um projeto de implementação de 10 mil reais, porque minha empresa é pequena. Cara, não vai custar 10 mil reais. Não vai, porque ele vai ter que sentar com você. Ele vai ter que entender tudo que você faz, todos os seus processos, tudo que você deveria fazer e não faz. Não, é uma coisa difícil você mapear o que você não faz, né? Então, e construir, baseado nisso, um conjunto de fluxos ideais. Por quê? Porque se ele construir seu sistema de gestão pela metade... Então, por exemplo, você pode... eu não tenho caixa nenhum, então eu não faço gestão de investimentos. Tá, tudo bem. Isso aqui, algum momento você vai fazer. E se isso não for pensado agora, pode ter algo da estrutura que você criou que faz com que isso não caiba dentro do seu sistema de gestão. Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de implementar um sistema assim, porque você meio que tem que começar já pensando em tudo que você é e tudo que você vai ser. Para que você tenha uma hierarquia do sistema que seja condizente com isso. Vou te dar um exemplo. Se você construir um sistema... Se a gente, por exemplo, na Navat, tivesse construído um sistema, pensando assim, esse sistema aqui vai abarcar uma empresa. E agora a gente tem mais de uma empresa dentro do grupo. Se a gente não tivesse feito desde o começo pensando, isso aqui pode ser que seja para mais de uma empresa, hoje a gente tem um problema de hierarquia. Por quê? Porque você tem
imagina assim, o topo da hierarquia de organização, no ClickUp chama Spaces. Então, eu teria Spaces de marketing, por exemplo, sei lá, marketing, financeiro, etc. E depois, quando viesse uma nova empresa, eu teria um outro Space de marketing. Então, se eu não pensar desde o início como é que eu faço para segregar visualmente e pela ótica de dados o que é o quê, lá na frente você cria problema. Então, eu acho que isso é uma das coisas difíceis. A gente hoje na Navarra Venture Builder está tentando gerar um modelo direto da caixa, né, out of the box, que as empresas que a gente cria a partir dos recursos incentivados, elas possam nascer já com um setup básico, sabe? Tipo assim, a gente não precisa burocratizar seu processo. Mas assim, você vai ter que contratar alguém. Você pode fazer isso da forma que a maioria das empresas de 2 pessoas faz, que é do jeito que dá. Ou você pode seguir um fluxo já padrão. Não vale a pena para você com 2 pessoas implementar isso. Mas se você já nascer com isso pronto, Sim. tem vários desses processos que são universais, em especial entre empresas de tecnologia e consultorias de tecnologia. Então, esse é um pouco do que a gente vem fazendo. Legal. E a gente está falando muito de automação, organização em startups, o quanto isso é importante, né? Mas a gente está falando, assim, do mundo de hoje. Vamos olhar um pouco mais para o futuro agora, porque a gente está falando de automação de pessoas, né? Lógico, automação de processos que envolvem pessoas. Mas, para um futuro que tem inteligência artificial batendo na porta e com muitos agentes podendo trabalhar no lugar das pessoas, né? Primeiro, vamos começar de baixo, né? E entrar no assunto inteligência artificial. Eu queria começar aqui com o João, depois eu passo pro Daniel. Como que você vê a inteligência artificial mudando os paradigmas não só da nossa vida social, mas principalmente dentro dos processos corporativos, né? E aí, aquela pergunta que todo mundo faz, né? Será que os empregos vão acabar, né? Será que a gente vai, né? Ou melhor, né? O que a gente pode hoje usar de ferramental, principalmente para trazer automação, e como que você olha esse futuro dentro das empresas? Boa. Esse é um tópico complicado aí, mas vou começar com alguns clichês que muita gente tem falado, mas eu acho que o primeiro muitos empregos vão deixar de existir, outros vão surgir. Aí a gente tem a dificuldade dentro desse processo de fazer a transição das pessoas que estão acostumadas ou que foram ensinadas a trabalhar de uma forma e elas têm que aprender a trabalhar dentro desse mundo de tecnologia para essas novas vagas que vão surgir. Vai dar muito problema, tem muitas questões sociais envolvidas nesse desafio. Tipo aquela época que os artesãos queriam quebrar as máquinas da Revolução Industrial, né? É bem isso, cara, é bem isso. E é complicado porque na hora que a gente olha, vamos nem colocar cenário global, mas cenário Brasil tem várias implicações nisso, porque de fato vários empregos vão deixar de surgir mesmo, porque mais otimizado, mais barato, é mais eficiente, e tudo que é replicável, ele vai ser automatizado, seja por meio de algumas automações, seja por meio de IA, e isso já tem acontecido há alguns anos, é que agora a IA está acessível a mais pessoas e está na moda agora falar sobre IA, mas esse movimento de automatização já acontece há muito tempo, e muitas coisas você deixa de precisar de uma pessoa colocando a mão naquilo e tem uma máquina. E aí, na hora que a gente vai pro setor de energia, tem várias usinas que são operadas remotamente. Várias usinas que você não tem uma pessoa que fica lá na usina para fazer a usina gerar energia, para fazer todo o processo, para atuar num disjuntor, para fazer uma subestação funcionar, para atuar proteção, não tem uma pessoa, e são várias usinas que são operadas remotamente. Isso já tem acontecido e a gente não está nem falando da inteligência artificial específica, que isso cresce, escala esse processo todo. Então a gente tem esses desafios. Eu até vi uma entrevista, agora me fugiu o nome da filósofa, uma filósofa brasileira, mas me fugiu o nome dela aqui. Sou péssimo com o nome. Eu também. É difícil demais, cara. Isso aí eu sofro. A cara delas lembro direitinho, mas o nome dela vou ficar devendo aqui. Mas ela fala dessa mudança que a gente está tendo da forma de vida
do ser humano mesmo nesses últimos anos, muito por conta da internet e agora escalando por conta da inteligência artificial. E muito olhando o uso das redes sociais como uma forma das pessoas se provarem de... A grande massa tem olhado muito para como que eu tô... Como que a rede social... Como que o outro tá me olhando. O tempo todo a gente precisando dessa validação externa. E aí, por que eu tô falando isso, conectando, talvez um pouco viajando aqui agora? Mas porque a gente tá numa fase de mudança da forma de vida mesmo. O jeito que a gente foi criado, que a gente foi ensinado, que a gente cresceu, a vida tá mudando. A gente vai viver de um jeito diferente do que a gente foi ensinado a viver. Então a gente tá nessa fase de transição, que a gente não sabe para onde que vai. Talvez tenha alguns lampejos aí de indicadores. E aí tem uma área de estudo que é o futurismo, mas não no futurismo no sentido de adivinhar coisas, mas no sentido de você olhar para trás quais são esses sinais que a gente chama sinais de futuro, coisas que estão acontecendo agora, que indicam uma mudança X ali. Então você consegue ver alguns sinais de futuro, e um deles é essa questão do emprego, essa questão da geração de novos empregos e como que a gente vai ter que trabalhar o ensino mesmo. Aí vamos dá até para puxar para ensino, a parte educacional, as escolas. Agora teve essa resolução agora que está proibido o celular dentro das escolas, que isso tem várias coisas que influenciam nessa decisão. Então são várias coisinhas que mostram esse futuro lá na frente que é completamente incerto, que é uma mudança muito, muito, muito grande. E na hora que a gente traz para o universo das startups, para esse universo de negócio, a gente tem muitas oportunidades para ser criados negócios a partir dessas inteligência artificial. Agora tem virado modo micro SaaS, que são esses pequenos serviços de assinatura que você consegue, inclusive, programar com no code, sem código nenhum. Você tem algumas ferramentas que você consegue entregar uma solução boa para o cliente, desenvolvendo rápido, sem precisar de uma estrutura tão grande empresarial. A gente tem um grupo das comunidades de startup, que é um dos grupos de WhatsApp que eu acho que melhor funciona. Tem várias regrinhas lá, uma delas se você não mandar mensagem lá a pelo menos uma mensagem durante 2 meses, você é excluído do grupo. A cada 2 meses a gente tem a limpa do grupo. E como que a gente faz isso? Tem um robozinho lá, tem um softwarezinho que a gente paga, o grupo a gente faz a vaquinha e racha, que ele faz a análise do engajamento de cada um. Então, a cada 2 meses tem lá um relatório de quem foram as pessoas que mais mandaram mensagem, quem mais se engajou, quem mais trouxe assunto, quem menos engajou, quem não mandou nenhuma mensagem. E isso é uma solução feita por meio de uma IAzinha, de um software, de um SaaS no-code, que uma pessoa desenvolveu, tem lá uma estrutura mínima e atende a gente. E aí, essas mudanças de cenário, na hora que a gente olha para IA, tem muitas oportunidades que podem ser aproveitadas nessa linha de como que a gente usa essas estruturas de IA, as LLMs da vida, os ChatGPTs, o Gemini, agora DeepSeek também, enfim, todas essas várias inteligências artificiais que estão chegando, que são acessíveis para meros mortais, pessoas que não programam, que não entendem muito de construir essas IAs, mas a gente consegue usar a estrutura dessas outras para criar nossas soluções. E para quem está empreendendo, o mínimo que a gente tem que fazer na hora que vai começar o negócio é ver se tem alguma IA que está fazendo o que a gente está fazendo hoje. Porque tem tanta IA que com certeza tem alguma que faz uma boa parte do seu processo e que você pode agilizar isso também. Interessante. E legal você falar isso, porque se a gente olhar a jornada, né? Misturei 1000 coisas aqui, né? Mas a gente teve o boom, né? Isso aí nos anos 2000, né? O boom da internet, que houve a bolha da internet, e algumas empresas se estabeleceram, né? Então tiveram muitas empresas que surgiram, mas algumas ficaram, né? Depois a gente teve o boom dos apps, né? Que todo mundo tava fazendo. Você chegava numa incubadora, alguém tava fazendo app de alguma coisa. Marketplace, né? De tudo. A uberização da economia. Daí o pessoal entendeu, não, a gente tem que ter poucos apps, mas tem que ter integrações para que eles funcionem, né? E hoje eu vejo isso. A gente está vivendo o boom das inteligências artificiais, onde está sendo criado um monte de coisa que às vezes serve para microproblemas, né? Porque se você for ver isso que você falou, tirou
aquele trabalho fia da mãe de uma pessoa olhar o grupo, olhar a interação, ver quem interagiu, quem não interagiu, ou seja, você poupa um Esse é trabalho. um caso que eu acho que não poupa um trabalho, sabia? Cria algo que não existiria. Ninguém ia fazer isso. Fazia, pior que fazia. Fazia. Mas eu entendo o seu ponto. Mas não é uma dor gigante que tá resolvendo. Mas no caso específico lá fazia. Mas aquele humano que talvez fazia, mas olhava... É que eu acho que é mais do que resolver uma dor, né? Te empodera a fazer algo que ou você não conseguiria fazer, ou nesse caso, tipo... Você gostaria de fazer. Dificilmente a conta de fazer isso fecha. Sim, exato. Imagina o tempo, né? Tipo, gasto. fechava porque provavelmente o cara se voluntarizava, se dedicava, ia fazer o negócio. Aí tem um ponto que eu acabei não falando sobre esse robozinho específico. Todo dia ele manda um resumo de todas as conversas também. Então, essa foi uma das principais vantagens que, pô, às vezes a galera conversa demais e você chega no final do dia, tem um resumo dos tópicos imagina, principais. tanta informação, né? A gente recebe tanta informação hoje que eu não aguento. E é interessante, né? Quantos anos você tem, João? 29. 29. Quase 30 ali, Quase né? 30, não, eu ia falar que a nossa geração, então, né? Não, mas eu tô no millennial. Caixa no millennial. Mas eu digo, pelo menos, eu tenho 35, né? E a minha geração, ela saiu do analógico e foi pro digital, né? Uma coisa maluca. Em 94, meu pai vendia computador e eu lembro que eu aprendi no começo a programar em MS-DOS, assim, era uma coisa maluca, né? E aí a gente vê a evolução e aí não é só a evolução, mas é ter esse background de lá no passado as pessoas se conectavam de um jeito e hoje é totalmente diferente. Sim. O que as novas gerações não vão ter a mínima ideia, assim, tipo, é um futuro, quer dizer, é um passado tão distante que parece que, tipo, não existir celular, não existir WhatsApp, né? Imagina, em 2012 eu trabalhava já, né? Tipo, tinha uma carteira assinada e a gente não se comunicava pelo WhatsApp, né? Sim. Então, o que traz, né, tipo, coisas boas e coisas ruins, principalmente no mundo corporativo, né? Então, hoje a comunicação é muito mais rápida, mas o poder que a gente tem de distração no nosso dia a dia, ele é muito maior, né? Antes no trabalho era muito mais difícil de falar, mas você tinha que mandar um e-mail, né, para falar com as pessoas, mas as pessoas respondiam os e-mails, né? Sim. Então tinha tipo, as pessoas acho que eram mais focadas e tinham um direcionamento maior, mas enfim, né? O WhatsApp tornou de graça você incomodar alguém, né? Exatamente. E não só incomodar por mensagem, você pode ligar ou mandar um áudio de muitas horas para essa pessoa, né? Podcast. Tem só um ponto sobre isso que você falou, tem alguns estudos, algumas análises do perfil dessa geração Z que está entrando no mercado de trabalho agora, que uma parte boa dessas pessoas não sabem abrir o Excel, não sabem conversar por e-mail, não sabem usar o e-mail. Então, essas mudanças vão até num nível mais básico, que assim, cara, como é que você estrutura uma empresa que ela é toda feita, que tem uma série de processos e a galera não sabe abrir um Excel, não sabe trabalhar num computador. Assim, tem várias... Eu vi um dado muito bom, que eu não tenho a menor ideia de se é verdade, mas eu acredito que sim. Que mais de 20% da geração Z já levou pelo menos uma vez os pais para uma entrevista de trabalho. Cara, isso é loucura demais. Você consegue imaginar você entrevistando alguém e com um pai do lado? Não, e numa videochamada às vezes. Porque você vê isso como um momento de independência, né? Assim, tipo, e daí você, mas e aí, olhando para essa parte de inteligência artificial, passando a bola para você, porque eu acho que, né, a gente olhou aqui pro futuro, olhou um pouco pro passado, mas eu sei que você tem se especializado e aprendido bastante sobre essa temática, e eu queria trazer 2 pontos, né? Primeiro, como você vê as inteligências e principalmente os agentes auxiliando nessas automações que você tem criado, né? Segundo, se esses agentes vão substituir algumas posições e papéis hoje dentro das empresas, principalmente das empresas que você está criando nos próximos 3 anos, né? Então, alguma ação que alguém faz hoje na área do marketing ou em outras áreas, né? Porque às vezes o pessoal do marketing da Navarra West vai ficar com medo aqui de ser substituído, mas acho que esse é o primeiro ponto, né? Olhando para as automações do que você faz, e aí olhando para uma questão de futuro. Como que você vê que as inteligências artificiais vão mudar os padrões de emprego? Tá. Antes de eu entrar nas 2 perguntas, eu quero fazer um review rápido sobre as IAs. Então, acho que tem 2 coisas interessantes que eu tô olhando hoje para IA. A primeira delas é como que isso me ajuda a executar tarefas, planejar tarefas e etc. Então, vamos olhar para um case de aplicação que a gente viu recentemente.
a gente tem um conjunto de... Assim, eu tenho, para um determinado funcionário, eu tenho 5 tarefas que duram a semana inteira, cada uma delas com 5 horas. Hoje a gente tem essa prática de gestão de projetos de pensar em tarefas não pelo bloco de tempo que elas ocupam, mas pelo tempo que elas, pela duração que elas vão ter e a quantidade de esforço alocado. Então, sei lá, vai começar na segunda, vai terminar na sexta, são 5 horas. Mas a gente não determina que assim, são 5 horas ininterruptas de 8 da manhã de segunda até 1 da tarde de segunda, ou se é 1 hora por dia. As IAs agora, o próprio ClickUp já tem, a IA do ClickUp já faz isso, quebra essas tarefas em blocos de tempo. Por que isso é interessante? Porque se eu tenho todo o meu conjunto de tarefas separados pelos blocos de tempo que elas representam, eu consigo empilhar elas no meu calendário e fazer a organização da minha agenda, fazendo de uma maneira que, assim, um colaborador, ele chega na segunda, ele não tem que pensar qual é a minha primeira tarefa. Das 8 às 9 eu vou fazer tal coisa, das 9 às 10 eu vou fazer tal coisa. Então, e qual que é o desafio de você chegar numa coisa assim? E voltando até a pergunta que você fez atrás sobre cultura, de como fazer a galera usar, etc. Muitos lugares que a gente já olhou para essas implementações tinham problemas desses do tipo, cara, eu posso ter uma IA que organiza a minha agenda de acordo com a data de vencimento de tarefas e com a prioridade de cada uma delas. Só que para isso, alguém tem que ter ido lá e preenchido data de vencimento e prioridade. E isso é difícil. E você pode falar, você pode fazer treinamento, você pode enforçar, pode ser a cenoura, pode ser o chicote. Tem vários caminhos. O que a gente pensou dentro da Navarra que eu acho que é um caminho interessante para você abordar esse ponto de como fazer a galera usar. Dentro do ClickUp, por exemplo, eu já falei que você tem automações, você tem dentro de cada card, cada tarefa, você consegue ter... Você tem uma parte de comentários, que é quase como se fosse um chat, assim, daquela tarefa. E você consegue, via automação, criar comentários. Então, por exemplo, alguém foi lá e criou uma tarefa num projeto. E a gente tem como premissa de que toda tarefa num projeto tem que ter data de vencimento, tem que ter estimativa de tempo em horas e outros campos. Eu posso fazer uma automação que toda vez que uma tarefa é criada, eu espero 10 minutos. Se 10 minutos depois eu olhar e a data de vencimento não estiver preenchida, eu crio um comentário e marco o criador dessa tarefa. Então, por que isso é importante? Porque aí eu deixo de ter que discipliná-lo a fazer todos esses processos, tipo, em projetos vai ser data de vencimento e estimativa de tempo, em RH vai ser descrição da vaga, sei lá, tem campos customizados em cada um dos lugares. Às vezes eu tenho que discipliná-lo disso, claro, eu ainda vou treiná-lo para fazer esse processo certo, mas ao invés de eu discipliná-lo a fazer cada um desses processos certo, o que eu tenho que discipliná-lo? A consultar as notificações do ClickUp. E é muito mais fácil eu fazer isso 2, 3 vezes por dia. E aí, quando ele consultar, ele vai ver, tem um comentário aqui de que eu deveria ter preenchido aqui. Eventualmente, com a iteração, tipo, com essa resposta do que ele fez errado quase em tempo real, 10 minutos depois, eventualmente eles vão melhorando nesse processo de preenchimento de dados. Por que eu tô falando isso tudo? Porque IA atua em cima do dado que você entrega para ela. Então, se você não tiver esse trabalho de qualidade, garantir a qualidade dos seus dados, eu acho que essa vai ser a maior dificuldade das organizações. Que você pode empresa pequena, empresa grande, a maioria delas não tem essa governança e essa organização em cima dos dados. Então, dito isso, eu acho que esse é um conjunto de aplicações interessantes, assim, se você tem conjunto de tarefas, informações sobre tarefas, não só tarefas, mas outros tipos de elementos num sistema como o ClickUp, você vai conseguir usar muito para organização de tempo, determinação de, tem uma nova tarefa que precisa ser feita, quem deveria fazer? Então, acho que tem umas aplicações interessantes nisso. O segundo lado de aplicação é, principalmente com as IAs generativas, que estão mais na moda hoje, vamos dizer, é você conseguir fazer criação a partir disso. E aí existe um conceito que chama segundo cérebro, talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa, que é basicamente a seguinte ideia. Se eu conseguir organizar o conjunto de informações, de conhecimentos que eu tenho, de uma forma escrita, conectando uma ideia entre a outra, a IA consegue interpretar isso de uma forma muito mais parecida com o que o nosso cérebro interpreta. O que é conectar informações? Vamos imaginar assim, eu estou falando aqui sobre energia renovável, estou escrevendo
E quando eu digo escrevendo, pode ser eu, a IA, um meio do caminho. Mas eu tenho um ambiente aqui, dentro também da documentação, no próprio ClickUp, que eu vou falar sobre determinados temas. Então, tem uma pasta lá que é tema energia. Dentro de energia, eu vou ter geração distribuída. E aí, desculpa, vou ter energia renovável. E aí, dentro do meu texto sobre energia renovável, uma hora eu vou citar geração distribuída. Ao invés de geração distribuída ser só mais uma palavra no texto, eu posso gerar uma página chamada geração distribuída, que vai estar... Então, assim, quando eu estou lendo o texto, vai ser a palavra mesmo, mas é um hiperlink, na verdade. E aí, quando eu clicar nesse hiperlink, eu vou para um documento, e esse documento tem a informação sobre geração distribuída que eu escrevi. Então, pense isso aplicado a tudo. Então, a gente tem hoje a área financeira, a área de energia, a área de tecnologia. A gente está escrevendo sobre cada um desses temas, e a gente está interconectando cada um deles usando essa lógica de subpáginas e links. E não necessariamente eu preciso criar uma página, né? Eu posso só... Vamos dizer o seguinte, já tinha a página de geração distribuída. Eu posso só criar uma referência a essa página. Então, imagina para uma IA interpretando isso. Ela consegue saber, sem você dizer para ela, que geração distribuída e energia renovável são coisas conectadas. Eu estou dando um exemplo de uma única conexão, mas pensa isso aplicado a toda a sua organização. Com todos os seus documentos. Com tudo que você já fez de análise de regulações, com comentários, vídeos que você assistiu, transcreveu e subiu para esse ambiente. Então, se consegue, de uma certa forma, criar uma replicação do conjunto de conhecimentos que a sua organização detém. Por que isso é relevante? Porque depois... E hoje as IAs ainda são meio limitadas para fazer isso, mas estão avançando. O próprio ClickUp tem uma IA interessante para isso. Ela consegue vasculhar tudo que você tem de documentação e ela consegue, primeiro, te responder coisas. Então, por exemplo, dentro da minha documentação tem lá o processo para um colaborador fazer um pedido de reembolso. O colaborador não precisa ficar fuçando lá em pasta para achar. Ele pode, na própria IA, perguntar para ele como eu faço um reembolso. E aí a IA vai vasculhar tudo que a gente tem e encontrar essa informação. Essa é uma aplicação. Buscar informações que já estão lá de uma maneira fácil. Essa não é a que eu acho tão útil. A que eu acho mais útil é eu dizer para a IA, por exemplo, assim, na minha pasta podcasts, tem todos os podcasts que eu fiz. Use isso para interpretar o meu estilo de fala e escreva um roteiro para o meu próximo podcast, que vai ser sobre energia renovável e geração distribuída. Use as bases que estão aqui dentro do nosso ambiente segundo cérebro para pegar um conjunto de informações e gerar insights únicos para eu apresentar nesse podcast. Você pode também acessar essa base de dados externa. Então, isso mostra um pouco de, como você pode fazer criações muito mais específicas, com muito mais a sua cara, com revisões, etc., que expressem melhor o que você faria, o que você mesmo produziria se você tivesse tirado tempo para fazer. E eu acho essa uma aplicação bem interessante, em especial para quem faz o que a gente faz, que é inovação. Então, você consegue, às vezes, conectar ideias e gerar insights. Então, sei lá, às vezes eu vou estar escrevendo aqui para um projeto para um edital. Eu consigo pegar o que eu já escrevi aqui e mandar a IA continuar escrevendo a partir da documentação que eu tenho armazenada. Então, eu acho que isso, principalmente conforme a gente vê a evolução das IAs, eu acho que isso vai mudar bastante. O jeito que a gente vai conseguir criar coisas. Capturar informações, armazenar elas, categorizar e criar a partir disso. Então, acho que são oportunidades interessantes. Falando mais especificamente sobre agentes. Bom, da mesma forma que todo o resto, o agente ele é mais uma ferramenta disponível aí. Qual é a diferença do agente para IA, para o modelo tipo GPT ali que a gente usa dentro do ambiente da OpenAI, por exemplo? Ele ele se conecta com APIs, por exemplo, de um Google Calendar ou de um Pipedrive, qualquer tipo de APIs, e ele consegue executar ações nessa API. Então, um agente basicamente é uma IA que está conectada a determinadas bases de dados e que por isso tem um contexto, recebe instruções e performa ações. Ele é mais um elemento, se a gente pensa em toda a nossa base de automações, assim, de tudo que tem que ser feito, você tem vários desses casos, tipo, precisa vai chegar uma mensagem no WhatsApp, essa mensagem no WhatsApp tem que ir para um Excel, esse Excel precisa gerar um cálculo, desse cálculo a gente vai subir para uma base de dados, por exemplo. Eu vejo o agente como mais um item ali no meio.
com a diferença de ele consegue performar ações, se bem treinado, que dificilmente você conseguiria automatizar num nível que abarcasse todas as situações. Então, a gente está muito no começo da implementação dos agentes dentro da Navarra, então eu não tenho nem muitos cases ainda para contar disso. O que é um case interessante que eu acho que eu tenho, que é mais da minha vida pessoal. E que é onde, principalmente, eu estou fazendo os MVPs de agentes. A gente montou... Eu estudo italiano. E um dos desafios que eu tenho eu tenho aula de italiano com o professor, eu aprendo um conjunto de conteúdos, na semana seguinte eu vou aprender um outro conjunto de conteúdos. Então, meio que cabe a mim ir lá e revisar isso e etc. E, tipo, buscar exercícios. Então, o que a gente fez? Quando eu termino minha aula hoje, eu subo pode ser imagens, um texto, alguma coisa sobre... Qual foi o conceito que eu aprendi hoje? Então, sei lá, foi conjugação dos verbos reflexivos. Qualquer coisa assim. Ele vai, então, 3 dias depois da minha aula, que é um tempo meio tipo de acomodar o conhecimento, vamos dizer. Ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Ó, isso aqui é os conceitos que você aprendeu, uma breve revisão e 3 exercícios para fazer. Então, é uma coisa que, tipo... E aí, a partir das minhas respostas... Por que você precisa de um agente nesse caso? Porque ele precisa ter acesso às palavras ou aos conceitos que eu já revisei, que eu já fiz, que eu não preciso revisar de novo. Ele precisa ter acesso às palavras que eu tenho no meu vocabulário para inserir isso. Essa é uma outra coisa que ele faz. Ele me manda, tipo... como se diz tal coisa em italiano? Tipo, num dia aleatório, assim, quinta tarde. E aí eu posso responder diretamente no WhatsApp. Então... esse é um modelo simplificado, assim, mas esse tipo de coisa você pode fazer. Praticamente substitui o professor revisor, vamos dizer. Eu ainda tenho o professor que me ensina no dia a dia e que me mostra os conceitos, mas a gente automatiza, sim, a parte de revisão. Então, dito isso, eu acho que os agentes vão ser mais uma dessas ferramentas, mas com um potencial de fazer algumas atividades que hoje são feitas, atividades operacionais que hoje são feitas por humanos. Olhando para, isso aí vai acabar com o time? Por que eu acho que não? Eu acho que vai matar as próximas vagas. Por quê? Porque hoje, você pega, por exemplo, você falou do marketing da Navarra. O marketing da Navarra faz hoje 5% do que poderia existir de marketing da empresa como um todo. Por quê? Porque tem uma limitação de recurso, porque tem uma limitação de foco, etc. Eu acho que os agentes vão permitir a gente fazer as mesmas pessoas fazerem muito mais. Então eu acredito muito mais no conceito do super-humano do que do tipo, vamos substituir. Óbvio, tem casos e casos. O cara que, sei lá, ele é um SDR. O que ele faz é mandar mensagem no WhatsApp para as pessoas. Esse cargo vai acabar, né? Tipo, com certeza. Mas, em geral, principalmente pro que a gente faz, que em geral são coisas mais estratégicas e com um pouco de execução, eu acho que essa pessoa ainda vai estar lá, só que ela vai conseguir fazer 10 vezes mais. E dito isso tudo, para que os agentes funcionem direito, sei que eu tô batendo bastante essa tecla, mas acho que é bem importante, a estrutura de dados tem que estar muito robusta. Então, assim, eu quero um agente que marque a reunião para mim. Ele tem que ter acesso a um banco de dados com todos os meus contatos, com o e-mail das pessoas, e estruturado de uma forma que, assim, se eu falar, marca uma reunião com o Luiz Miranda, ele não vai confundir com o outro Luiz Miranda de outro lugar. Então, para isso, a estrutura de dados tem que estar muito organizada. O prompt que vai receber o meu áudio no WhatsApp falando marca uma reunião com o Luiz para terça, 2 da tarde, ele já tem que estar tratado de uma maneira que sempre, independente de como eu falar, praticamente, ele vai tirar o conjunto de informações certo, passar no formato certo para a próxima etapa da automação. E assim diante. E isso é uma coisa desafiadora. E aí, pegando um exemplo prático de como que eu acho que os agentes vão impactar, eu vou pegar um exemplo do marketing, já que você tocou nesse assunto. A gente tem hoje produção de conteúdos. Então, como que eu pensaria hoje? A gente ainda não implementou isso, mas é uma das coisas que está no backlog. Como que eu faria hoje produção de conteúdo usando agentes? Eu teria um Kanban no ClickUp, que teria meio que o ciclo de vida de um conteúdo, que seria tipo captação de trends, definição de tópico, draft inicial, revisão, design, revisão do design, revisão final, postado.
quando eu começaria todo o fluxo pensando assim. Toda segunda-feira de manhã, ou sexta-feira à tarde, whatever, a gente vai ter um agente que vai estar... tem um modelo, que é o Grok, que é do Twitter, né? Do X, que ele tem acesso tempo real ao Twitter. Então, você poderia fazer uma coisa assim. Nossos temas são empreendedorismo, inovação, setor elétrico, etc. Eu começaria assim. Toda sexta-feira, fim do dia, o Grok vai lá e falar, e eu vou fazer um prompt para ele que toda sexta-feira vai rodar e vai falar: me dê os 5 temas principais falados nos últimos 7 dias sobre esses temas aqui. Beleza. A gente tem um conjunto de temas pra gente falar nessa semana. Beleza. Cria um card nessa primeira etapa no Kanban que a gente falou. Quando isso acontece, isso dispara um outro agente. E esse card já vem preenchido com essa análise que o Grok fez. Isso dispara um outro agente que, quando isso acontece, olha e fala, tá bom, beleza. Eu tenho essa entrada aqui, que veio do card, que veio do Grok. E eu vou usar um chat GPT aqui para dizer, com esses temas, vamos montar talking points, né? Ou pontos que a gente realmente quer endereçar. Aí, beleza, vai ter... Dentro desse card vai ter um outro campo que vai ter esses pontos. Feito isso, ele vai passar o card automaticamente dessa etapa para a próxima. Isso vai descadear um outro agente, que vai pegar isso daí e vai escrever a copy. E vai passar. Que vai descadear outro agente, que vai fazer a revisão. O agente que faz a... E uma coisa importante é, cada um desses agentes foi treinado para essa função específica dele. Então, o cara que escreve, que pega tendências e transforma em talking points, ou que pega talking points e transforma em copy. Vamos pegar esse do talking points para copy. Ele já está treinado, ele já tem, por exemplo, toda a nossa base de artigos. Então, ele sabe qual que é o nosso modelo de escrita, ele sabe como que a gente se posiciona sobre cada um dos assuntos. Ele tem acesso a elementos snippets que a gente usa. Então, por exemplo, ele já vai colocar no final e para mais informações não esqueça de nos seguir, porque a gente usa isso em todo artigo. Então, ele tem acesso a a recursos específicos que fazem com que ele seja mais capaz do que um chat GPT normal, uma IA não específica, de realizar essa tarefa de escrever copy. Assim como, quando você chegar lá na fase de criar o design, ele já tem a paleta de cores da empresa, ele tem um conjunto de elementos para serem utilizados, ele tem acesso a um banco de imagens que a gente costuma usar, e assim diante. Então, ele já tem... Esse que faz o design, ele está treinado só para fazer aquilo. Ele tem acesso ao conjunto de bases e ele tem instruções. Tipo, no agente, além de você ter o prompt que você pede para ele, você tem uma parte que é como se fosse de instruções que você pode subir para ele, que regem toda a operação que ele vai fazer de qualquer prompt. Então, você sendo específico em cada um deles, e claro, iterando e melhorando, eles conseguem ser muito específicos e aí sim ficam iguais, se não melhores que um humano, realizando aquela subtask. No caso do marketing, normalmente vai ter um cara que vai fazer todos esses processos. Talvez a revisão seja por outra pessoa, mas nesse modelo aí, cada microprocesso está sendo realizado por um agente que tem um conjunto de conhecimento, um conjunto de habilidade, um conjunto de ações específicas. E aí, eu acho que isso, depois de uma série de iterações... A primeira vez que você fizer, vai ser um negócio nada a ver. E aí, você tem que olhar etapa por etapa. O que foi ruim? A etapa de coleta das trends foi ruim. A gente já não conseguiu um bom insight. Beleza, você vai trabalhar em cima dessa etapa. Rodei isso aqui, aí agora a próxima etapa que tá ruim é o design. Você vai trabalhar nessa etapa. E aí você vai conseguir ser super granular e eventualmente você vai ter um negócio que vai estar acontecendo automaticamente, constantemente. E aí qual que é o trabalho do cara do marketing? É falar, tá bom, maravilha, eu fiz isso para conteúdo. Como eu faço para SEO? Como eu faço para tal coisa? E eventualmente você tem um cara que ele é um gerenciador, um orquestrador de um exército de agentes. Esse é o que eu acho que vai acontecer no futuro. Isso não é futuro, isso é presente, já tem pessoas fazendo isso agora, eu sigo algumas startups de uma pessoa só. Tem startup de 3 milhões de dólares por mês com uma pessoa. Então, já existe agora, já é o presente. Eu acho que no futuro vai ser amplamente difuso. Mas, para um grande grupo de empresas vai demorar muito, porque eles vão tentar fazer essa parte do agente sem fazer a parte da organização, estruturação, governança de dados. E aí vai virar uma zona.
Massa, muito bacana. Eu nem vou entrar hoje no assunto caótico, né, das inteligências artificiais, para a gente deixar ainda o papo brando, mas eu acho que é interessante a visão que você trouxe, né, você vê, quando fala de inteligência artificial, eu sei que o Daniel se empolga, ele já queria falar de vários outros assuntos, porque é uma coisa que realmente Sim. tem transformado não só os estudos do Daniel, mas não só a Navarra, mas também as startups e as grandes corporações até em se, como que eu posso dizer, em se questionar até onde se usa ou não, né? E aí eu acho que é também, de um outro lado, as grandes empresas têm muito essa questão de compliance, né? De como que eu trago as inteligências artificiais sem inferir alguma regra que é uma regra do passado, né? Enfim, trabalho com algumas empresas de governo e é proibido colocar a inteligência artificial que faz a leitura de reunião, porque tem informações muito sensíveis e tudo mais. Então, eu acho que, assim, de um lado veio, mas, assim, como que a gente lida com isso para a gente poder avançar de uma forma fidedigna? Por conta do tempo, eu vou fazer uma mudança abrupta aqui de temática, mas é só para a gente poder falar de uma coisa que a gente falou que ia falar e não falou, que é o setor de energia, né? Ou seja, a gente está aqui também, né, conectado, aqui, né, com startup, setor de energia, com engenheiro eletricista, a gente tem que entrar um pouco nesse assunto também, né? Mas, assim, não deixando a parte de tecnologia de lado, mas até aproveitando, João, sei que você trabalhou também com grandes corporações no setor de energia e fez bastante fluxo de inovação, né, teve contato com startup e tudo mais, como você diz, já teve contato com usina e por aí vai. Casando um pouco essa parte de grandes corporações no setor de energia e o mundo da inovação, né? Como você tem visto e quais são os grandes desafios dessas grandes corporações em implementar bons sistemas e bons processos de inovação, bons programas de inovação, né, para o setor de energia? E o que você tem visto, né? Eu sei que você teve esse contato não faz muito tempo, né? E o que você tem visto que tem sido a grande virada de chave para as grandes corporações né, do setor de energia no mundo da inovação? Boa. Foi daí que a gente se conheceu, né? Quando eu tava no Hub Verde, que é um hub de inovação em energia que ajuda. E eu tava no Hub da Eletrobras, né? Exatamente, a gente trocou bastante nisso. Mas, cara, eu tenho. Não só. Eu acho que os problemas, eles até se repetem em outros setores que não só a energia. Na hora que a gente fala de implementar esses processos de inovação, trazer isso para as grandes empresas. Tem alguns macro desafios que são extremamente necessários para implementar. O primeiro deles é envolvimento e o convencimento da alta gestão, da alta gerência, da importância da inovação, do porquê fazer aquilo. Porque por mais que a gente seja entusiasta da inovação, a inovação tem que gerar resultado. Inovação sem ROI não vai para frente, em lugar nenhum. E a gente, recentemente, teve a Oxygen da Braskem, que foi descontinuada, que era um veículo de investimento, uma área gigantesca de inovação da Braskem, que foi descontinuada por questões de objetivos, estratégias da empresa, e tem tido vários movimentos de empresas reduzindo sua área de inovação. A gente está num momento bem conturbado aí do ecossistema de inovação do ecossistema de inovação corporativo, porque tá chegando a conta mesmo, sabe? Tá, beleza, chega de espuma, queremos resultado. O que esse processo de inovação que a gente está colocando grana aqui, criando várias estruturas, o que isso está gerando de resultado mesmo para dentro da empresa? Hoje, o centro das discussões tem sido o ROI da inovação. Na hora que a gente olha para a inovação corporativa, e isso não é nada diferente e bem acentuado no setor de energia também. Então isso vem com esse lado do olhar da gestão, do olhar da alta gerência dessas grandes empresas, porque primeiro elas têm que entender o que de fato é inovação, a gente tem que mostrar por que faz sentido, e a operação, a gente fala que a operação come a inovação, porque são coisas, elas estão olhando para lados opostos. A operação quer o quê? Baixo risco, alta eficiência. A inovação, o risco da inovação é alto e ele é inerente. Não existe você inovar sem risco alto. Não tem como. Todo o processo ele tem um risco que é fora do normal, que as empresas não querem correr. A empresa quer risco baixo, quer resultado rápido, resultado, entre aspas, fácil. E a inovação ela não é assim. A inovação ela exige
um desafio maior. E o primeiro passo é isso, a gente tá comprado com a alta gerência que faz sentido aquilo e como que a gente vai desenhar essa estratégia para gerar retorno financeiro, para gerar retorno também. Aí tem outros retornos de branding, de cultura, e a cultura é o outro desafio. Porque além de convencer a alta gerência, que é quem banca esse processo, quem fala assim, não, realmente, vamos criar uma estrutura de inovação, criar o nosso processo, nosso fluxo, de como que a gente atrai startups para estar com a gente, como é que a gente estrutura, como é que a gente vai conectar isso com a área de P&D, como que a gente vai buscar recurso, onde que a gente vai colocar isso, aquilo. Você tem essa necessidade, mas a inovação ela acontece lá na ponta, lá no chão de fábrica. Os desafios para inovar, quem sabe desses desafios, a grande parte das coisas que são necessárias resolver está na ponta. Então você tem que trabalhar a cultura de inovação da empresa como um todo, e esse é um grande desafio, porque aí, voltando até no que a gente estava falando na hora que você traz esses processos, os softwares de gestão, todo esse processo. Quando você muda, quando você traz uma nova forma de enxergar, uma nova forma de ver a empresa, como que você vai falar para um funcionário que está ali acostumado a fazer do jeito dele, que vai vir uma startup de uns moleque que tem metade da idade dele, que aquilo que eles vão conseguir resolver. Ou então, como é que você vai fazer com que um gerente, um coordenador de área, apresente para a diretoria quais são os problemas da sua área? Porque ninguém quer falar que a sua área está com problema, cara. Porque se você chega para um seu superior e fala, então, aqui, numa reunião que vai estar vários outros, ó, a gente tem isso, esse problema, esse problema, esse problema. Alguns gestores vão olhar e falar assim, ué, mas você não resolveu isso não, cara? Vou te demitir, porque assim, você tá mostrando que a área tá uma porcaria, a área não tá funcionando, cara. Olha a quantidade de problemas que você tá me trazendo aqui. Só que dentro do processo de inovação, é isso, a gente tem que mostrar o problema, mas não no sentido de não estar funcionando, a gente tem isso aqui tem a oportunidade de resolver dentro das soluções de inovação com startups, com grupos de pesquisa, com universidades, com P&D, com outras empresas que vão vir de fora, ou até mesmo dentro da própria empresa, a gente desenvolver essa solução, porque a gente tem uma área de TI legal e isso vai virar prioridade lá. Então, trabalhar essa cultura é muito complexo, porque vem muitas nuances nesse processo, e tem a questão do preconceito com a tecnologia, de, pô, isso aqui não é comigo não sei mexer nisso aqui, deixa isso de lado, e você tem que trabalhar isso nas empresas, e esse é um dos grandes desafios. Trabalhar a cultura, mostrar que faz sentido, que é para todo mundo, que as pessoas têm que estar abertas à inovação. Claro, entendendo os riscos, tem que entender esses riscos, mas que faz sentido. Então, eu diria que esses são os dois principais desafios para se inovar, que é alta gerência e cultura de inovação, e a cultura vai para toda a empresa. E aí vem o terceiro ponto, que é, de fato, você ter uma estratégia e um plano de ação bem definido, que aí vem essa estrutura. Porque inovação não é simplesmente descobrir que eu tenho um desafio aqui que uma parte da minha operação não está funcionando bem, vou chamar uma startup. Cara, você tem que ter governança, tem que ter processo de como... A mesma coisa que você falou do processo de abrir um processo seletivo. Como que você vai descobrir, gerar aquela demanda que a gente quer levar isso para fora, trazer aquele problema para a inovação, como que isso chega na inovação, como que isso vai ser avaliado, priorizado, se vai ter recurso para fazer aquilo ou não, como que vai ser esse processo? Vai ser um processo contínuo, a gente vai abrir um edital, ou a gente vai ter um canal de comunicação com o ambiente externo, que a gente vai ficar lançando esses desafios, esse desafio vem pra gente, e as soluções vêm pra gente, ou vai ser um edital complexo, que a gente vai ter vários desafios ao mesmo tempo, quem vai gerenciar cada um desses desafios, vamos contratar uma consultoria externa, e esse era o nosso papel lá no Hub Verde, né, de ajudar as empresas a construir esse processo, vamos contratar uma consultoria externa para me ajudar a conduzir, porque eu não tenho gente aqui dentro da minha empresa que sabe fazer esse processo, talvez dá para aprender uma coisa ou outra, mas para criar essa estrutura de governança, beleza, selecionamos, vamos rodar um teste aqui, rodar uma prova de conceito para resolver esse problema. Tá, e a gestão dessa prova de conceito? Quem que vai ficar acompanhando? Para não deixar isso virar uma coisa infinita, 2 anos fazendo prova de conceito que não gera resultado nenhum.
beleza, fez a prova de conceito, ok. E aí, resultados, quais são os aprendizados? Vamos escalar? Vamos rolloutar? Ou não, vamos parar? Faz sentido adquirir essa startup para dentro da nossa empresa, porque, pô, ela resolve um problema estratégico que pode resolver para o mercado inteiro, ou é uma coisa que a gente quer trazer como inteligência de mercado, que vai ficar só para a gente, então vamos comprar essa tecnologia, vamos comprar a empresa toda, ou então vamos comprar uma participação, investir nessa startup e aproveitar a nossa rede, a influência que a gente tem no setor, para que essa startup forneça para todos os outros as outras empresas do setor, mesmo concorrentes, mas que a gente também vai ser dono dessa startup, a gente vai ser dono de uma parte, ou não, vamos impulsionar essa startup, mesmo sem a gente ser dono, mas porque faz sentido, porque resolve uma dor coletiva que é muito grande e que melhora o ecossistema todo do setor. E aí, trazendo para o setor de energia especificamente, eu gosto muito do case do que a CEMIG tem construído, e a gente acompanhou muito de perto, eu particularmente acompanhei muito de perto a CEMIG nesse processo, que a CEMIG não tinha, alguns anos atrás, não tinha uma estrutura tão robusta para inovação, e aí principalmente quando a gente fala de inovação aberta, para relacionamento com o ecossistema de startup, relacionamento com startups, e usando como referência o processo da Petrobras também e a lei de inovação, que a gente tem lá várias resoluções que determinam tanto o que é inovação, quanto como você pode usar os recursos de P&D, do P&D Anel, para trabalhar, trazer isso para o cenário de startup, para que você consiga contratar startups. A CEMIG tem um processo muito legal que ela lança alguns editais ao longo do ano, para que eles colocam os desafios operacionais e aí de todas as áreas, e cada startup, vou resumir aqui, né, tem vários detalhes dentro desse processo todo, mas resumindo esse processo, cada startup que é selecionada, e aí tem um processo gigantesco de avaliação, você tem que preencher lá o formulário, o cadastro, que é uma empresa pública, então tem 1000 coisas que tem que preencher, e tem que preencher mesmo, porque você quer fazer um negócio com a empresa pública, não tem jeito, não é porque você é startup que você é especial que não vai passar pelos processos. Tem que criar um agente para isso. Tem que criar um agente, tá? Dá pra fazer com certeza. E aí, pô, tem outros passos de avaliação, mas uma vez selecionado que, pô, faz sentido para a sua startup resolver esse problema, a startup pode receber até 1.600.000 de recursos para fazer essa POC, aí eu não lembro o tempo, se é 6 meses ou 12 meses, agora 12, né? Boa, 12 meses. A gente sabe porque a gente acabou de fechar 2. É isso. E dali, uma vez que depois desses 12 meses fez sentido ainda, você tem mais, pode completar ainda com 8 milhões em contrato com dispensa de licitação da CEMIG ali, porque faz sentido, e a partir disso você já vira um grande fornecedor da CEMIG, e aí você vai passar pelos processos tradicionais, porque, pô, você já fez isso, e é um processo extremamente coordenado, vem de diretoria, tá alinhado com a estratégia da empresa, com o que a empresa quer de futuro, tem o processo bem estabelecido, tem equipe que gere, tem equipe externa que faz essa gestão também, e a governança é muito bem estabelecida. Então, na hora que a gente fala de como que as empresas do setor, as grandes empresas do setor de energia, podem inovar, eu recomendo muito buscar esse processo que a CEMIG tem feito, que eu acho que é uma estrutura que ficou muito bem organizada, é robusto, está baseado na lei de startups, enfim, tudo, ainda mais quando a gente traz dentro de uma empresa pública, é uma estrutura muito robusta que tem metodologia, tem processo, eu acho que é um resumo desse papo todo que a gente está tendo, que existe modelos, ferramentas, métodos e pessoas para gerenciar tudo isso, e precisa de ter essa estrutura. Então, o setor tem outros casos também, a EDP também tem uma área muito legal de inovação, a própria Eletrobras também tinha alguns caminhos legais. A Auren uma área muito legal. Sim, a Enel também tinha uma área legal. Tem várias empresas que têm trabalhado dentro disso, e o setor de energia tem evoluído, é um setor que tem muita oportunidade, a gente tem vários desafios aí mesmo, o mundo passando pela transição energética, então tem vários desafios energéticos mesmo que a gente tem que resolver dentro do setor, e a inovação é um desses caminhos para a gente conseguir resolver esses problemas de uma forma mais rápida, de uma forma otimizada, usando essa tecnologia, usando o que tem caminhado para o futuro aí.
E é legal você ter comentado, porque assim, tem muitas empresas que estão diminuindo o time de inovação, Uhum. mas no setor de energia é diferente porque existe já um recurso em mesa que eles são obrigados a investir, que é um dinheiro que não é da empresa, é um dinheiro nosso, na verdade, né? Um dinheiro do consumidor, e que a CEMIG, acho que ela tem se destacado exatamente nisso, que é um modelo hoje para as outras empresas poderem investir, principalmente não só por conseguir utilizar o dinheiro bem para poder, de fato, ter tecnologia escalável para dentro da empresa e outra com uma responsabilidade de transparência de um recurso que ele é de uma certa forma público, né? E como eles têm prestado contas para a sociedade, a gente conhece bastante time de inovação e eles têm uma preocupação muito grande de como prestar esse serviço para a sociedade, de levar tecnologias que possam, de alguma forma, não só ser escaladas dentro da CEMIG, mas também serem utilizadas por outras corporações ou que essa startup ela possa levar isso para outros ambientes e que não fique como grande parte dos projetos ou debaixo de uma gaveta ou só escrito numa propriedade intelectual, que realmente isso sai do papel que as coisas aconteçam. A gente vê também outras empresas que têm um bom time, têm um bom processo, mas acaba sendo pouco transparente na aplicação dos recursos e como uma empresa que não a conhece pode, de fato, ter acesso a isso e possa, de fato, fazer algum tipo de contato e de contratação, né? E aí, voltando para isso, no setor de energia, a gente tem avaliado diversos projetos, diversos editais. Eu queria que você trouxesse um pouco, Daniel, quais você tem visto dos principais hoje, os hot points, né? Os grandes desafios do setor de energia e onde provavelmente esse dinheiro, né? Onde esse dinheiro não só da ANEEL, você tem uma experiência muito boa no setor elétrico, né? Então, olhando muito para esse recorte, quais são ou onde estão os principais desafios do setor elétrico hoje, principalmente no que tange à inovação? Bom, eu acho que nada melhor do que colocar nosso dinheiro onde está o nosso discurso, né? Então, eu vou falar sobre o desafio que a gente mapeou. Não sei se é o maior, mas é o que hoje a gente se identifica mais, que é o desafio de como transformar o recurso regulado em impacto. Ou seja, como que isso aqui... Porque, como você falou, né? A extrema maior parte do dinheiro de P&D ANEEL nos últimos 20 anos gerou propriedades intelectuais registradas, patente, que não são usadas para nada, nunca tiveram um centavo de royalty, nunca tiveram licenciamento... Não se sabe se foram utilizadas realmente dentro das instituições ou não. Então, assim, a gente não tem um problema hoje de gerar tecnologias. Nós, eu e o Luiz, fizemos há algum tempo um roadshow no Nordeste, fomos nas universidades, fomos no Senai, várias instituições, e o que a gente viu foi tecnologia sólida sendo construído e depois sendo totalmente ignorado, dado a dificuldade em implementar modelos de negócio, empresas, contratos de royalties, etc., que tornassem isso algo que efetivamente alguém utilizasse na ponta. Então, esse é o maior desafio que eu enxergo hoje. Acho que a mudança da regulação da ANEEL, que entrou em vigor em 2024, é um passo nesse sentido. Eu ainda não tenho sentido o mercado se movimentando tanto, porque é uma daquelas coisas assim, né? A regulação entrou em vigor agora, mas a avaliação de se alguém cumpriu a regulação vai ser realizada no final de 28. É isso, né? 28? São o primeiro 5, plurianual né? é final de 28, começo de 29. 23, 28, é o PEC 5 anos. Exatamente. Então, eu acho que a partir desse momento, onde efetivamente serão avaliados o que mudou nesse sentido, a gente vai ter uma mudança maior na postura das empresas. Claro, já tem empresas como a CEMIG, como a Auren e outras que estão focando muito já em fazer isso, mas eu acho que é uma dificuldade grande. Por que é uma dificuldade grande? Porque você tem um ecossistema dos provedores de P&D ANEEL, dos executores de P&D ANEEL, que é tomado principalmente por universidades e ICTs, que tem um perfil de eu vou lá, eu realizo uma pesquisa, terminou a pesquisa, eu entrego e vou realizar a minha próxima pesquisa. Esse é o perfil do profissional de ICT. Ele não é, por natureza, em especial pesquisador, ele não é por natureza um empreendedor que vai, durante o projeto, bater nas outras empresas, entender quem seriam possíveis clientes dele, por quanto ele poderia vender, executar estudo de mercado, executar customer development, etc.
Então, esse cara não está muito preparado. Você poderia falar, tá, mas tem toda essa verba, 900 milhões por ano, um monte de startup que precisa se financiar com temas similares ao setor elétrico. Qual que é a dificuldade para elas? Que o Payday Anel, pela estrutura que ele se dá, no qual a empresa... Então, vamos pegar o nosso exemplo aqui da CEMIG. A CEMIG contrata um projeto. Aí ela vai lá, paga esse projeto. No final do projeto, a gente submete um relatório final para a ANEEL e a ANEEL diz, beleza, valeu como P&D ou não valeu. Isso, sem fazer julgamento de mérito de valor, isso cria para a empresa que está propondo um projeto para a ANEEL, para a CEMIG, no nosso exemplo, um risco muito alto. Então, por ter esse risco muito alto, ela não pode se associar com uma empresa que ela não tem certeza que entende a dinâmica e execução de P&D ANEEL. O que isso significa na prática? Que a CEMIG quer trabalhar com uma empresa que já fez P&D ANEEL. E aí, como que você vence esse ovo e galinha quando você é uma startup? Então, você já tem a barreira de você é uma startup, você normalmente não tem uma estrutura financeira tão sólida. Tem várias características que te fazem ser um mecanismo de risco. Por outro lado, você é o agente da inovação. Você, se a gente olhar no nível global, como que a gente resolve inovação? Venture Capital jogando dinheiro dentro de startup. A maior parte das coisas foram construídas de extremamente inovadoras, que mudaram radicalmente as coisas. A gente pode pensar, Uber, Airbnb, seguiram esse processo. Então, o mercado de Venture Capital não tem as mesmas limitações vamos dizer, não tem a mesma aversão a risco que existe para contratar soluções inovadoras que existe no Payday Anel. E isso faz com que esse gap de quem sabe construir empresas e gerar negócios a partir de tecnologias e quem sabe construir tecnologias para o setor elétrico, existe uma lacuna entre eles. A gente entende que é o nosso papel dentro da Navarra Venture Builder fechar essa lacuna. Então, construindo coisas internas, é importante salientar isso, a gente não é um modelo de Venture Builder no sentido que mais se usa, que é, a gente entra numa startup que já tá em estágio inicial, fica com um percentual normalmente de 5% a 15% e ajuda ela. Eu chamo isso mais de uma incubadora. O que a gente está fazendo a gente está pegando desde o momento de ideia ou concepção inicial, levando até projeto, aprovando o projeto com verba regulada, executando esse projeto para desenvolvimento de tecnologia e validação de mercado, e depois desembocando em ter empresas. Então, nosso objetivo é ser uma holding, em que a gente vai ter 80% em várias empresas, que nasceram a partir desse recurso, e a gente ajuda pessoas que muitas vezes queriam ser empreendedoras, mas não têm hoje o acesso não sabe o caminho das pedras para isso, não sabe vencer as barreiras iniciais, as barreiras básicas do empreendedorismo, e que muitas vezes já estão num momento de vida que elas não podem tomar os riscos que eu tomei, por exemplo, quando eu tinha 22 anos e praticamente não tinha boleto para pagar, né? Então, a gente entende que a gente consegue pegar essas pessoas que têm um conhecimento técnico sólido, que gostariam de ser empreendedores, mas hoje, por um momento de vida, às vezes já é casado, tem filhos, tem contas, não pode abdicar a mão daquele salário que ela já atingiu. Na nossa idade, por exemplo, uma boa parte das pessoas já está num nível de salário que permite ela dar uma vida confortável para a família dela, não pode abdicar disso, mas que gostaria de empreender. Então eu vejo a gente muito fechando essa lacuna, trazendo essas pessoas empreendedoras, habilitando elas a fechar o projeto de P&D, guiando elas no processo de validar se existe uma empresa, um negócio realmente dessa tecnologia, desenvolvendo essa empresa e ajudando a crescê-la até, eventualmente, se tudo der certo, chegar numa estágio de ser vendido ou de ser um cash cow. No setor elétrico, eu entendo que esse é o maior desafio hoje, tá? Fechar essa lacuna entre empreender e criar tecnologia para o setor elétrico. E acho que fechar essa lacuna vai gerar um impacto que a gente, principalmente como pagador de imposto, consumidor de energia, tanto quer do P&D. Bacana. Acho que é isso. Bom, não parece, mas estamos aqui falando já faz quase 2 horas. Falta 5 minutinhos para a gente poder terminar aqui o nosso bate-papo. E aí eu vou fazer uma pergunta para os dois e aí a gente já vai para os encerramentos, tá? Então, né, já no momento de despedida, João,
O que você vê de grandes desafios do setor de energia mesmo, né? Coisas que você olhou como que apareceram, né? Das empresas que você trabalhou, aonde que elas têm olhado, né, como grandes desafios, eu digo até para que empreendedores que assistam a gente e tudo mais possam olhar para isso como uma oportunidade de negócio e talvez criar uma startup, uma empresa. Uhum. Ó, puxando a memória aqui, eu lembro muito de várias conversas que vão na linha de digitalização de alguns processos bem operacionais. Então, desde, como você tem uma concessionária, você tem as várias obras que ela tá fazendo ali, e você tem várias empreiteiras que estão fazendo cada uma dessas obras, e cada uma segue um processo, todo mundo num papelzinho, e como se faz a gestão dessas várias obras que estão rolando. Perfeito. Por exemplo, um desses desafios, que é mais operacional, tá mais na ponta ali. A gente tem desafios que vão nas áreas de back-office também, que vão estar dando suporte, então desde RH, jurídico, soluções que vão nas áreas que estão suportando a operação do core dessas empresas de Tem um que a gente tem energia. visto muito que é de relacionamento com o cliente também. Exato, né, relacionamento com o cliente, que é um dos pontos também bem relevantes de na hora que a gente fala do setor elétrico, assim, a maioria da relação que a gente tem com as empresas é uma relação de que a gente só lembra deles quando a gente fica sem energia, né? Então, como é que você cria